de todo o coração na sua palavra. Deus abençoe. Graças a Deus. Vamos agora às perguntas. Primeira pergunta. Que meu Deus guarda vocês, cubra com seu sangue. O que está com sono agora, o sono desaparece. O que está sentindo dores agora, aí a dor também desaparece. O que está cansado seja renovado. Sim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Apóstolo, gostaria de saber quais são os 7 Espíritos de Deus enviados à Terra, dito no livro de Apocalipse. Preste atenção. Não existem 7 Espíritos Santos. O próprio Deus, através de Paulo, fala isso. Um só Espírito, uma só fé, um só Deus e um só corpo, que é a igreja. Se o Espírito é só um, e agora no livro de Apocalipse aparecem os 7 Espíritos. Esses não apareceram só no livro de Apocalipse. Lembra-te, o candelabro tinha quantas lâmpadas? Tinha 7. Aleluia. Lâmpadas. Não tinha 7 candeeiros. Não, presta atenção. Olha a revelação aqui. Olha a revelação. No templo ou no tabernáculo. Não, calma aí. No tabernáculo de Moisés, no deserto, Deus não mandou fazer 7 candeiros, 7 candelabros. Não. Um candelabro com 7 lâmpadas. Agora entendeste? No livro de Zacarias, quando Deus mostra a Zacarias a respeito das 2 oliveiras, e que simbolicamente representava Josué e o outro príncipe do povo, Josué, o sumo sacerdote, e o outro Zorobabel, filho de Davi, ou então da descendência de Davi, que eram as 2 oliveiras, representavam. Mas as verdadeiras oliveiras vão se manifestar no período da grande tribulação do anticristo. Agora veja, as 2 oliveiras estavam diante de um candeeiro. O candeeiro estava no meio. Pode ser chamado candeeiro castiçal. O castiçal estava no meio. E o castiçal não estava, está no meio. E o mesmo castiçal tem 7 lâmpadas. Ouviste? E o castiçal representa o Espírito Santo. O candelabro lá no tabernáculo representava o Espírito Santo, que era acendido à noite, não precisava de dia porque a luz do dia iluminava. Todas as tardes o sacerdote entrava para fazer serviço no santuário. No primeiro tabernáculo, não no segundo. O segundo ele ia morrer. Eu os falei isso. Acendia as lâmpadas. Glória a Jesus. Apresentava o incenso, queimava o incenso, metia tudo em ordem, depois saía. A lâmpada não poderia se apagar. Por isso, o dia que a lâmpada se apagou, houve uma catástrofe no templo. Parece que me pergunta outra, mas já estou a ensinar muita profundidade e sabedoria. No dia que a lâmpada se apagou, houve uma catástrofe no templo e na nação. Quando há uma catástrofe naqueles que servem no altar, aleluia, a nação vai perecer. Por isso as nações estão a perecer. Sabe por quê? Porque os profetas, que deveriam ser a moral, o instrumento de Deus, a voz de Deus, a boca de Deus na terra, eles se contaminaram, se corromperam e não há intercessor. E você vai encontrar isso no livro do profeta. Eu procurei no meio deles, não achei alguém que estivesse na brecha comigo para tapar os morros. E como Deus não vai castigar a terra. Agora veja, o dia que a lâmpada se apagou, no tempo do sacerdote ali, olha o que aconteceu, olha as consequências. Quando Deus apareceu a Samuel, a Bíblia diz que a lâmpada já tinha se apagado. E eu me pergunto, como é que a lâmpada se apagava? Resultado da vida dos sacerdotes. Eli já estava velho, já nem via. Seus filhos eram corruptos, desprezavam as coisas do templo. E se apagava a lâmpada. Quando a Bíblia diz que a lâmpada tem que continuar acesa toda noite. Uma só
um só candelabro, com 7 lâmpadas. São essas lâmpadas do Espírito Santo, ou então 7 manifestações do Espírito Santo, enviados sobre toda a terra. Mas o Espírito é só um. O mesmo Espírito que opera tudo em todos. Está escrito. Aleluia. Por isso, Paulo especifica isso. Vários dons, mas um só Espírito. E o mesmo Espírito que reparte a cada um segundo a sua vontade. Se eu falar em profecia agora, na palavra do conhecimento ou da sabedoria, se eu falar em línguas e o outro falar em revelação não sei de quê, aquele Espírito é outro e esse aqui é outro, não, é o mesmo Espírito. Então, 7 Espíritos são 7 manifestações do Espírito. Um só Espírito, um só candeeiro. Aleluia. E eu vejo igrejas ainda que estão a usar o candelabro com 7 lâmpadas. Infelizmente, na sua ignorância, ainda continuam com simbolismo. Oh, aleluia! O candeeiro já se manifestou entre nós. Naquele tempo, não tinha se manifestado no meio deles. Ele estava lá no céu, debaixo das rodas do carro de Deus. Aleluia! É lá onde ele dirigia os querubins. É lá onde ele dirigia o fogo que estava lá debaixo. Glória a Jesus Cristo, das rodas do carro de Deus. É lá onde o Espírito habitava. Glória a Jesus, mas um dia abandonou o trono e desceu até nós, e ele habita aqui, e ele habita entre nós, aleluia. E Jesus disse, glória a Jesus, a resposta de um discípulo, como vais te manifestar a nós e não ao mundo? E ele disse, o mundo não conhece ele, e como ele poderá se manifestar a ele? Mas vós o conheceis, porque habita no vosso meio e estará em vós. Silêncio. Entendeste, irmão? Olha o pipiri. Glória a Jesus. Mas, Amém. Glória a Deus. Apóstolo, existe um anjo caído mais poderoso que Satanás? não. Se existe, é possível que ele exista. A Bíblia não fala. Por isso, quando a Bíblia não falou nada, é melhor vocês pararem com isso. Eu vejo investigações, cuidado. Zelo sim, com entendimento. As investigações fora da palavra de Deus é a morte certa. E vem o Lúcifer e traz inspirações. Sabe que o homem é espírito. E como o homem é espírito, gosta. Ai, o homem é apaixonado pelas coisas espirituais. Quem que não quer ver anjo agora aí? Quem que não quer ver o mundo espiritual? Quem? Todo mundo. Se eu dizer que o mundo não quero isso, é mentira. Até o ímpio. Mas agora, o preço é muito grande ao buscar isso da parte do diabo. Ou a parte de Deus sem Deus. Se você buscar isso da parte de Deus sem Deus, você comete erro. Por isso você vê as pessoas a fazerem investigação na Bíblia, a investigarem na Bíblia, porque eles não conhecem aqueles que eles estão a investigar, eles recebem a instrução de Satanás e cometem erros graves. Os mestres dessa geração. Se existe, ok, mas a Bíblia não fala. A Bíblia fala do Apolion, ou então Abaddon, que vai sair do abismo. Ok, estamos de acordo. E a Bíblia diz que é o anjo do abismo. Ok, mas quem te garante que o Apolion é mais poderoso que o Lúcifer? Até pode ser. Mas o que me adianta eu investigar isso? A Bíblia não me deu nenhuma luz e eu devo ficar no que me foi revelado. As palavras reveladas são para nós. Ou então as coisas reveladas. Para nós e os nossos filhos. Porque a revelação que o Senhor der hoje vai valer para outras gerações. É pena que não haverá mais outras gerações depois de nós. Mas as coisas encobertas são para Deus. Pois o homem de Deus fala através de Deus. A glória dos reis é investigar a própria glória. Mas Deus encobre a glória. E ele ainda acrescenta. Investigar a própria glória não é glória. Ouvistes? Apolion? Ok. É terrível. Ele sai do abismo. Ele não está solto.
Ele faz parte daqueles anjos que estão presos. Apolion faz parte dos anjos que estão presos no abismo. E o apóstolo Judas descreve a respeito desses anjos. Estrelas errantes que estão nas cadeias da escuridão eterna, reservados para o juízo final. Estrelas errantes. Ouviu? As estrelas errantes são anjos caídos, que estão nas cadeias, estão a ser guardados lá para serem julgados. E veio Paulo e disse: vocês são incrédulos, aliás, são meninos neófitos, vocês não sabem que nós vamos julgar anjos. Quais anjos? Os anjos estão presos, esses vão ser julgados. Mas não é o grupo que desceu com Lúcifer. Eu vos falei outro dia, esses anjos não é o grupo que desceu com Lúcifer. Se tem anjo preso com o grupo que desceu com Lúcifer, são os que foram expulsos nessas batalhas da igreja. Glória a Jesus. Veja que antigamente, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, eles até nem eram jogados no abismo. Veja os 4 anjos que estão presos no rio Eufrates. Que foram presos mesmo aí. Mas aqueles, quando a longanimidade de Noé durava, e eles corromperam a terra, profanaram a terra, eles foram presos nas cadeias da escuridão, para ser reservados para o juízo final. Apolion é terrível. Diz que o anjo do abismo significa o chefe daquele grupo que está lá. Mas agora, dizer que Apolion é mais que Satã, mentira. Sabe por quê? Deixa eu te falar. Como haveria um outro anjo mais poderoso que o Lúcifer, se o Lúcifer era, ou ainda continua, é um querubim? Porque muitos querem falar era. Não, ele continua ainda. Assim como os anjos. Por isso a própria Bíblia fala, Satanás, ou então o dragão, com seus anjos, batalhavam. E Miguel também, entendeu? Esses anjos que o dragão vai batalhar com eles, que estarão ao lado do dragão para batalharem com Miguel e os seus anjos. Presta bem atenção. Como pode haver um anjo mais poderoso que Lúcifer? Impossível. Sabe por quê? Porque o Lúcifer é um querubim. Não somente é querubim, mas também era ungido. Querubim ungido. Não, vamos lá na estrutura ou então na hierarquia celestial. No livro do Apocalipse você vai encontrar isso. Está um assentado no trono, à sua direita um outro trono foi levantado. Uma coisa estranha aconteceu no céu, já vos falei. Pela primeira vez 2 tronos se estendem no trono de Deus, e entra o filho e é convidado a sentar no trono, e uma voz soa na cidade que todos os anjos devem lhe adorar. Aleluia! Glória a Jesus! E depois disso você encontra os 4 querubins mais próximo do trono. E em volta do trono tem 24 tronos. Aleluia! Ouviu? Mas os 4 querubins estão no meio. São os mais próximos de Deus. Aí está as escadas, as hierarquias. Agora imaginem. Ele era diferente dos 4. O único querubim ungido. Até hoje. Não tem mais. Querubim ungido. Significa, na hierarquia dos seres criados, o Lúcifer estava em destaque. Era o primeiro. Então vocês vão dizer porque existe um outro. É uma pergunta que você fez. Não existe. Nem Apolion chega a Lúcifer. Porque Apolion não era querubim ungido. Não sei se era um arcanjo, um serafim, um querubim, mas ungido não. Só existia um. Aleluia. Mas... Glória a Deus. Apóstolo, Jesus Cristo tinha alma? Jesus. Tinha. Por isso se fez homem. Esse fazer homem, não pensa que é só carne. A minha alma está profundamente triste até a morte.
Parece que já sabia a pergunta. Todas as vossas perguntas já têm resposta para lá. A minha alma está profundamente triste até a morte. No Calvário ele disse: Pai, recebe o meu espírito. E a alma? Não disse: recebe a minha alma. O meu espírito nas tuas mãos. Aleluia. Glória a Jesus. Agora entendeste? Mas, Apóstolo, como é que os híbridos conseguem ter um corpo humano? E como é que eles são gerados? isso é a coisa mais fácil. É a coisa mais fácil. O espírito é diferente da carne. E o Lúcifer criou essas coisas. O mal para destruir o mal. Um anjo pode tomar o corpo agora. Só que quando um anjo toma um corpo agora, glória a Jesus, não tem eficiência, é como que falso corpo, pronto. Os anjos caídos também podem fazer isso. Agora, se ele entrar no ventre de uma mulher para ser gerado, agora imagine. Esses híbridos, isso só são coisas especiais, que um anjo entra no ventre de uma mulher como o próprio anticristo. Ouviu? Vocês nunca se aperceberam. Por isso ele sai do abismo. Agora veja. Esses espíritos imundos são fabricados por Satanás. Vou vos falar uma das maneiras que Satanás fabrica os demônios. Quando vocês estão a ouvir marido da noite, vocês não sabem qual é a gravidade que isso carrega. Você está pensando, não, calma aí. Vocês pensaram que os demônios só estão aí lá para sentir prazer. Demônio não sente prazer. Prazer físico? Não. Eles não sentem o paladar, não tem nada disso. Agora veja, calma aí. Feiticeiros se fizeram de maridos da noite. Tem relatos de mulheres que sentiram o ato. Não pense que é sonho, estava a sonhar a se envolver. Tem isso, mas tem aquele que acorda a mulher sem roupa, com o sêmen do homem. Como é que pode? Quartos fechados, sêmen do homem, lençóis borrados com sêmen humano. Vixe? Um sente que o homem está em cima dele, depois se levanta. Só quando ele for embora que ele vai assustar. Tem todos os indícios, ou então os vestígios de uma relação. Vocês pensam que aquilo é só para escravizar a pessoa, para atormentar? Também é isso. Não. Quando isso acontece, você não sabe. As mulheres ficam grávidas. Por isso você vai ouvir relato de mulheres que estão sempre a sonhar, a gerar filhos. Você vai ouvir relato, é muito profundo que eu vou vos falar. Mulheres que estão a sonhar, que estão a amamentar. Não é somente sonho. Você vai ouvir relatos de mulheres que sentem que está grávida, mas a gravidez nunca aparece. Vai ouvir sonho de mulheres que os seios estão tipo uma mulher que está a amamentar. Com leite até a cair. Mas não tem nada. Presta bem atenção. Essa relação no espírito, homem com homem, mas no espírito, gera demônios. O sêmen, os filhos, a criação, a genética, cai no vale da sombra da morte. Mistérios. E você vai encontrar bebês lá. Não somente esses que foram arrastados e comprados ou então capturados, que estão a ser gerados lá, com cabeças grandes. São os demônios. Ouvistes? Glória a Jesus. Então o mais difícil é isso, não é um alien, não então não sei como é que você chamou, um reptiliano tomar o corpo. Um híbrido tomar o corpo. É a coisa mais fácil. Mas... Apóstolo, Judas sabia que ele era um híbrido? Não. Judas nem sabia. Judas se esforçava. Se esforçava. Por isso você vê, quando o Senhor lhe falou, onde você vai me trair? Ele nem sabia, ele questionou, porventura sou eu? Porventura sou eu? E o Senhor lhe falou, tu dizes. Mesmo assim não entendeu nada. Nem os que estiveram lá entenderam. Mas os seus atos mostravam que ele era diferente dos outros. Amava o dinheiro, roubava. Não somente amava e roubava. E quando chegou a hora, veja, quando é que ele foi usado.
o Senhor lhe deu de comer. Pá! E ele disse, o que tens para fazer, faz-o agora. E ficou endemoniado. E Satanás possuiu ele. E se levantou como um doido. E foi atrás do dinheiro. O que ele já era. Essas vossas perguntas aqui, vocês depois colocam, eu sou obrigado a vos responder com mais profundidade e colocam as pessoas em terror, em confusão. Será que eu não estou conseguindo me converter? Eu sou um demônio, eu não sou homem, eu sou a semente da serpente. Não. Muita gente, quando eu preguei isso, ai meu Deus, será que eu sou? Não faça isso. Você é humano, busca isso. O demônio é que não quer que você quer. Busque a salvação. Mas Apóstolo, quanto tempo faz para alcançar a plenitude de Cristo? eu já falei outro dia essa pergunta aqui. Não existem tempos mais ou menos limites que Deus determina isso. Ok, mas eu sei que, segundo a história da palavra de Deus, nós vimos que as pessoas alcançaram a maturidade, glória a Jesus, com 20 anos. 20 anos de busca incessante, como Isaac que orou 20 anos para alcançar os filhos, como o próprio glória a Jesus, que veja só, a idade de maturidade no mundo físico é 60 anos, quando o homem alcança 60 anos, que é a terceira idade, essa chama-se a idade, não sei se é do siso, do último dente lá, da velhice, da maturidade, da experiência, glória, quer dizer que um homem que já viveu, não tem mais esperança das coisas, mais ou menos, no mundo físico eu estou falando, esperança de uma projeção, mas vai agora viver o que ele fez durante o tempo. Não é que ele vai deixar de trabalhar, mas o investimento que ele fez, a partir de 60, é o que ele vai continuar a viver, ou a colher. Agora veja, 60 anos, Isaac gerou. Não achas isso? E quantos anos ele buscou? 20 anos. 20. Glória a Jesus. Ouviu? 20 anos a correr. Veja Isaac, o que a Bíblia diz? Orava insistentemente. Se aquele que orou instantemente durante 20 anos, agora imagina um preguiçoso. 20 anos, preguiçoso, está pensando em vai alcançar a plenitude? Nada. 20 anos de um homem que está a buscar seriamente. Não estou a dizer que você precisa de 20 anos para ser abençoado. Estou a falar a pergunta que você deu. E isso tudo também tem a ver com aqueles que estão a buscar na terra seca, árida onde não tem água, mas se você entrar na terra onde está a jorrar as águas, você não vai precisar isso. Paulo não precisou 20 anos para alcançar o que ele alcançou. Eu vejo 3 anos depois, já tinha 3 anos. Ele disse, quando eu me converti, não voltei para o que os antes eram apóstolos, mas parti para a Arábia, e depois de 3 anos voltei. 3 anos depois começou a pregar e começou a ser perseguido. 3 anos depois partiu para quê? Para Antioquia, a convite do seu amigo, o Barnabé. 14 anos depois voltou por uma revelação. É incrível. 14 anos depois falou do arrebatamento que ele teve depois de 3 anos. 14 anos depois, ouviu? Quer dizer, 17 anos. Voltou para Jerusalém, depois da sua conversão, para vir. Voltou lá 3 anos, partiu, só voltou 14 anos, mas que, glória a Jesus, eu vejo Paulo para ser já aperfeiçoado, ficou 3 anos. Mas por que 3? Porque Paulo estava no meio do avivamento, Paulo se converteu debaixo da chuva, mas na terra seca, você pode ficar 3 anos de joelho, você vai receber algumas coisas, você vai ver algumas manifestações, você vai ver, glória a Jesus Cristo, você vai trazer danos ao inimigo, mas porém, não vais alcançar ainda a plenitude. Por isso, muitos de vocês estão a beneficiar isso. E vão ainda beneficiar. E eu vos enviei a colher onde vocês não semearam. Todos correm, mas levam o prêmio. Um corta a meta, recebe o prêmio e os outros beneficiam. Mas, Apóstolo, é possível um corpo humano não ter demônio nem Espírito Santo? Como exemplo, crianças. não é possível.
Porque, apesar que o demônio não entrou, se o homem não tem Deus, ainda está no controle do demônio. Porque, já vos falei, para além da possessão, existem demônios opressores. Porque ninguém está livre disso. Se até o que tem o Espírito Santo está cercado de demônio em volta dele para lhe tentar, para criar barricadas, obstáculos, para ver se ele nega o Senhor. Agora imagine um ímpio, como uma criança inocente, mas vai sofrendo através do pecado dos seus pais. Agora, os demônios vão fazer tudo para possuírem essa pessoa. Ouviu? Apóstolo, o espírito humano também será lançado no inferno ou voltará para Deus? Está escrito, o espírito volta para Deus. Não fala que a alma volta para Deus. Somente porque o homem, na verdade, não é o espírito. Você é a tua alma. Você é a alma. Ouviu? É a alma, é o homem que vai ser punido no inferno, não o espírito. O espírito não é o homem. O espírito é a vida da alma. A vida do homem é o espírito humano. Por isso o espírito volta e ai como os testemunhos de Jeová se enganaram. E disse, como Deus vai mandar o seu filho no inferno? Está escrito que o espírito volta para Deus que o deu. O espírito. Mas não falou da alma. Glória. Então é a alma que vai pagar. E a alma que vai beneficiar também. Salve a tua alma. Deus nunca falou, salve o teu espírito. Deus vem e diz, salve a tua alma, porque é você, a alma. O lugar das tuas emoções, sentimentos, é o eu, aquilo que os psicólogos chamam, o eu humano. Sim, você, a personalidade. Eu também entendo essas coisas. Glória a Jesus. Mas, Apóstolo, um híbrido pode se relacionar com um não híbrido e gerar um humano com alma? entendi. Um híbrido. Essa pergunta dos híbridos, minha mulher, passa, já corre, já vamos só ficar aqui nos híbridos, não estou falando com ele. É a mesma pessoa que fez essa pergunta, né? Não. Não, essa pergunta é da mesma pessoa. Já respondi, passo duas dele, do híbridos, não sei o quê. Vou lhe responder, para não dizer que não consegui. Sei como? Um híbrido pode se relacionar com um não híbrido e se gera um humano. Você está pensando que se Judas casasse não geraria filho? Se os anjos que não nasceram no corpo das pessoas, que tomaram corpo, geraram filhos, quanto mais aquele que nasceu do ventre de uma mulher. Os anjos. Os anjos tomaram corpos e viram que as filhas dos homens eram formosas e vieram se casar com elas. E geraram filhos maus, homens maus, daquela geração que profanou aquela geração. Homem gigante. Quanto mais aquele que também foi gerado. Mas, Apóstolo, o que significa andar à direita de Deus? andar à direita de Deus? Deus estar à tua direita ou andar à direita de Deus? Andar à direita de Deus. Isso aqui é complicado. Quando Deus está à nossa direita, é porque Ele é favorável a nós, para nos defender, para nos ajudar. Agora eu vejo Davi a dizer, ponha Satanás à sua direita, os inimigos dele. E já imaginou? Pedir a Deus para pôr Satanás à direita dos seus inimigos, que é para oposição, para acusar, para destruir a obra das suas mãos, como estava à direita de Josué, o sumo sacerdote. Agora, Deus à tua direita, você que deve estar, ele que deve estar à tua direita, ou meu irmão? Sim, glória a Jesus. Mas, Esther Mota Ramos. Apóstolo, já caiu uma potestade? já caiu como? Como assim? Por acaso uma potestade já caiu, não foi? Uma potestade? Está falando em que dispensa agora, ou está falando no tempo da graça, no tempo geral, há 2000 anos já caíram potestade, ou está a falar nessa dispensação, nessa guerra que estás a falar? É dessa guerra? Olha para mim. Milhares e milhares de potestades foram destruídas, se você não sabia. Eu vi 2 milhões de potestades fracassaram e tinham se levantado outros 2 milhões de potestades. Você está pensando que são poucos? Uma vida gigante, um homem, glória a Jesus, que leva a vida da cruz, vai castigar as potestades.
Há homens que só as mãos levantadas deixa cair a potestade. Há homens, por cada dimensão. Não estou a falar qualquer um. A dimensão que você... Porque quando você chega na dimensão das potestades, naquele nível dos satanistas ou dos macumbeiros que sujeitam as potestades, então as potestades começam a cair como pipoca. É só ordenar, é só orar. É muitas potestades caindo. Milhares e milhares e milhares têm caído. Eu vi as potestades que vieram do Ocidente. Não voltaram. Não voltaram, ficaram onde? No abismo. Eu vi as potestades que vieram da África subsaariana para vir ajudar os poderes de Angola, não voltaram nos seus países. Sim, e a queda daquelas potestades tinha dado origem a uma grande pandemia na África, que é Marburgo, então ébola, nos seus países, como eu vi, Senegal e outras nações, mandaram potestades para vir ajudar esse regime, porque esse regime, estou falando, não é regime político, estou falando regime diabólico, satânico, ou então o regime espiritual, ocultismo, ok? Tudo são do ocultismo. Mas estou a falar, os bruxos, satanistas, os macumbeiros, eles já tinham perdido força. As potestades foram arrasadas. E assim o diabo Satanás começou a trazer reforços do mundo. Vieram potestades e foram chamadas as águias do Ocidente. E não voltaram. Vieram, sim, as bestas feras da África. Sim, não voltaram. Tu viste? Vieram os poderes da China. Não voltaram. Há dias mesmo os poderes celestiais foram destruir o governo, ou então os poderes americanos. Eles viajaram para a América, milhares e milhares de anjos foram destruir aquele reino, foram jogar no inferno os poderes que controlavam aquele reino. Por isso vocês estão a ver Capitólio, não sei como é que se chama, Capitólio ou Capitólio, sendo profanado. Os americanos estão de joelho, estão a chorar, estão a dizer uma coisa inédita. Como pode? É a profanação. Nós somos a democracia, nós somos a justiça na terra, nós somos o poder, nós somos a economia, nós somos os patrões. Como pode? Profanação! Aleluia! Glória a Jesus. E eu dei um recado: controle a China. Daqui a pouco vai passar por momentos difíceis, porque a China também está a ser esmagada. E os poderes chineses, glória a Deus, aquelas potestades foram alimentados com incenso a dragão e ao Buda, vão cair. E todos os poderes da terra ficarão vulnerados. E o Senhor vai gritar do céu e dizer: quem pode comigo? Quem pode comigo? Eu sou que sou, eu sou que sou. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Como assim? Deixa-me ficar calmo. Deixa ficar calmo. Calma, Marcelino, calma. Qual é a oração que eu vejo mais resposta? Como assim? Preste bem atenção. A resposta da oração de Deus depende de Deus. E Deus segue cláusulas, regras que Ele próprio estabeleceu para responder às orações dos seres humanos. Número 1. Jesus ensinou, disse assim: se nós pedirmos alguma coisa, e pedir é orar, ou então pedir em oração, segundo a vontade de Deus, o Senhor vai nos conceder. O que é isso? O que você está pedindo é de acordo à vontade de Deus? Senão, Ele nunca responde a essas orações. Como está escrito: pedis e nada recebeis, porque pedis mal, para o gastar em vosso deleite. Em outras palavras, vocês pedem bênçãos a Deus para irem dar ao diabo. O que é isso, dar ao diabo? Apresentar como sacrifício ao diabo. Assim, mais ou menos, alguém está pedindo dinheiro para ir se prostituir. Achas que Deus vai dar dinheiro a essa pessoa? Deus não entrega as coisas santas aos cães. Deus não entrega as coisas, as suas pérolas aos porcos. Por isso, Tiago está dizendo: vocês pedem, não, nunca receberam nada, porque vocês pedem mal. Alguém perguntou: mas pediam mal, porque vocês estão a pedir coisas para vocês irem gastar no pecado. E quando nós recebemos algo de Deus e vamos apresentar ao mundo, ao pecado, estamos a sacrificar a Satanás. É que tomamos as coisas santas e apresentamos aos deuses. E Deus, olha, não dará isso. Número 2. A oração que é respondida, apesar de ser da vontade do Senhor, tem que ser oração de fé. Jesus falou: se vocês
estiverem a orar ou pedir alguma coisa ao Pai, credes, creiam. Quando você está pedindo, tem que crer que Deus vai conceder o que você está pedindo. Isso já é fé. Agora, veja o mesmo Tiago disse, quem não tem sabedoria, peça a Deus. E com fé. E não pense que o varão que duvidar vai receber alguma coisa de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora veja, esse é o número 2. Número 3. Deus, apesar que você tenha fé e estás a fazer uma oração segundo a vontade dele, também segue alguns trâmites determinados por ele próprio. Como? Diz a Bíblia. Quer o tempo, quer o modo, pertence a Deus. O que é isso? O tempo da resposta de Deus é dele. E o modo, então a maneira como ele vai te responder também é dele. Quer dizer que é possível que eu peça algo hoje, com fé e segundo a vontade de Deus, mas que não é no tempo de Deus. Para mim, o meu tempo é aquele, porque estou a sofrer, estou a sentir a dor. Mas Deus vai ficar em silêncio. Ele não vai dizer que não vou te dar. Não vai responder. Mas a oração está lá, porque Deus está a esperar o tempo. Por que ele espera o tempo? Tem coisas que Deus se fizer hoje a você, você vai lhe negar, você vai abandonar a fé. E Deus conhecendo a estrutura humana e o amanhã dos homens, então tem coisas que ele vai responder mais tarde. Por que mais tarde? Porque aquele período ele vai aproveitar, preparar você. E quando ele te conceder a petição, você já está preparado. Vai usar mesmo como bênção, não vai ser uma maldição. Deus não amaldiçoa ninguém. A Bíblia diz que Deus, glória a Deus, não entrega pedra no lugar de pão, nem escorpião no lugar de ovo, nem peixe no lugar de a serpente no lugar de peixe. Não, ele dá pão, ele dá peixe e ele dá ovo, porque ele é bom. Se os homens sendo maus não fazem o contrário, quanto mais nosso Deus. Mas Deus sabe que há coisas que, apesar de ser bênção, podem te fazer mal hoje, mas amanhã não. Mas é vontade dele. É vontade dele que você tenha dinheiro, é vontade dele que você case, é vontade dele que você seja curado. Será que a cura hoje daria glória a Deus ou amanhã? Outro dia eu vos falei, aleluia, que Deus precisou permanecer lá no norte. O Filho de Deus precisou permanecer lá no norte, mais 2 dias, mais 2, 4, e aqui Lázaro já estava morto. Alguém poderá dizer, olha, como era hipócrita, e dizia que lhe amava, não veio a correr por quê? Não, mas Deus queria tirar maior glória na ressurreição de Lázaro do que na cura de Lázaro. E assim, Lázaro ressurreto, até os sacerdotes incrédulos, até os inimigos do Evangelho, ou então da cruz, se renderam à cruz, se renderam a Jesus. E a própria Marta e a Maria, glória a Deus, deram mais glória na ressurreição do irmão deles do que na cura dos irmãos dele. E muita gente se converteram através daquele milagre. Aleluia! Oh, sábio arquiteto, ele sabe trabalhar. Agora, qual é a oração que Deus responde? Todas as orações, se houver fé, se for segundo a vontade do Senhor, e no seu tempo, glória a Deus, no modo dele, ele vai responder. Se não for da vontade dele, ele não responde, porque ele não vai te entregar a espada para você se matar, não vai te entregar fogo para se queimar, não vai entregar as coisas dos mais velhos aos meninos. Não, ele vai entregar as coisas que vão te fazer bem, porque assim está escrito que a bênção do Senhor, ele enriquece e ele não acrescenta dores. Sim, mas as falsas bênçãos do mundo não enriquecem e acrescentam dores. Veja os ricos desse mundo, os endinheirados. O dinheiro trouxe o quê? Paz? Não. Trouxe saúde? Não. Estão doentes, mas com os milhões. Estão sem paz, mas com dinheiro. E assim vão minimizando a situação. Tem aquela cura parcial. Vai no médico, sente-se um bocado bom hoje, amanhã volta, e vai indo. O médico lhe diz, tens dinheiro, se trata, arranja bons médicos, e pronto. E vão indo, sofrendo. Mas o que Deus dá aos seus filhos é verdadeira bênção. Para trazer paz e tudo que é de bom. Ouviu? Então faça a oração com fé, segundo a vontade do Senhor. E pode acreditar, passa o tempo que passar, mas a oração será respondida. Apóstolo, William Branham era homem de Deus? Ok. E assim, William Branham, ele teve uma vocação muito espetacular. Espetacular, glória a Jesus, chamado, aleluia.
no meio da corrupção, assim como ele me levanta. William Branham foi levantado numa fase muito difícil da igreja fria, morna. Agora é pior, né? Uma igreja fria, morna, os presbiterianos, como ele próprio lhe chamava, os batistas e outros aí, não sei que ministério, não sei, exército da salvação, tudo caído, tudo na mão da maçonaria, tudo preso, tudo. E ele aparece com uma novidade, por uma revelação, e ele vai pregar o evangelho com sinais que o Senhor lhe deu, e o seu ministério não teve credibilidade. Como nós saberíamos que aquele ministério era homem de Deus? Porque era um homem santo, aleluia, não amou o dinheiro, não se prostituiu, não trocou a mulher dele, e quando ele prosperou, porque é um tempo de se esconder, é um tempo de aparecer, é um tempo de deserto, é um tempo de padecer, e é um tempo do homem de Deus, aleluia, colher. Mas o homem de Deus no deserto continua fiel, e quando ele sai do deserto continua fiel. Mas os falsos profetas estão trocando as mulheres, estão divorciando, viu? Que alguém me desafiou outro dia aí, e disse, Júlio César é um grande homem. Eu falei, você só, mas é marioneta de Satanás. O facto de colocar aí santidade e arrependimento, tá a pensar que é a igreja de Jesus? Eu te dei o exemplo, tem tantas igrejas do avivamento, trouxeram avivamento na terra, igreja da salvação, nem eles estão salvos. O nome não significa nada, amor, são os frutos. Mas ele tem pregado a verdade. Pregar a verdade não significa nada. O que significa é pregar a verdade e viver a verdade. Naquele dia eles vão dizer, Senhor, nós em teu nome, eu nunca vos conheci. Por quê? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Muitos defenderam, e esses indivíduos têm seus seguidores. Eu não espero que alguém, vocês que estão a crer na minha pregação, que vocês se tornem extremistas e até carnais. Não façam isso a ponto de quererem lutar, se ameaçar. Não. Deixa, eu mesmo sozinho, eu vou entrar no trono ou então no meio do inimigo, e eu vou tocar com a cabeça do inimigo. Sim, mas é verdade, vocês devem defender o evangelho. E já vos ensinei como defender o evangelho. Na defesa, não é essa defesa do evangelho aí. Defender o evangelho é viver a prática do evangelho. Quando você está a viver o evangelho, você está a defender o evangelho. E o sofrimento que vai vir por causa de você viver o evangelho é mesmo as práticas da defesa do evangelho, como Paulo disse que foi levantado na defesa do evangelho. E como ele defendeu, até a guarda pretoriana ouviu falar da palavra de Deus na cadeia. Aleluia, continuava a falar, e outro dia disse que, glória a Deus, eu estou preso, mas o evangelho não está preso porque não conseguiram calar a boca dele. E almas se salvavam mesmo nas prisões. Defesa do evangelho é viver o evangelho. Agora, vocês que estavam a defender o quem não sei César, porque ele pregava o arrependimento com heresias. Olha aí. Você vai querer dizer, não, é calúnia. E eu que lhe distornei, porque estava alguém discutir comigo aqui, eu falei, Deus vai revelar os pecados do Júlio César. É uma mulher até que saiu do grupo. Eu tinha dito, são 2 que eu toquei no Brasil, você não imagina. Dezenas saíram do grupo, dezenas deles me afrontaram, me chamaram o nome porque falei que esses 2 são falsos profetas. Se você fala do Marco Feliciano, do Edir Macedo, todo mundo vai aplaudir. Até os seus seguidores já estão envergonhados. Sabe, os seguidores de Edir Macedo já nem sequer levantam-se. Talvez aqui em Angola, onde tem os tais 7 mil. No Brasil, eu creio que nem sequer até ousam enfrentar aí. Ficam só em silêncio. Em outras palavras, escândalo também demais. Escândalo, vamos fazer como? Se alguém disser, Valdemiro Santiago, vocês não vão dizer nada. Se falar, Silas Malafaia. É um falso. Era bom, agora virou... Mas tem homens como esse mesmo aí, o Júlio. E um que morreu, Davi Miranda. Você não imagine. Se eu estivesse no Brasil, parece, iam me procurar para quê? Me apedrejarem. Falei, vocês foram enganados. E agora? Eu falei a um deles, Deus vai revelar quem é esse homem. Viu? Isso não é nada. Eu falei, todo adultério vai aparecer. E a prostituição e a fornicação. As heresias vocês não podem entender porque são cegos. Vocês acreditam até na mentira? Deus ligou no meu número. Olha, vai vir o anjo. O anjo vai vir. Vai levar a alma dele no inferno. O anjo. Vem o anjo. Entra o anjo Miguel. Tu a ver Miguel, os demônios. Tu a ver Miguel entrou. Isso é espiritismo. Isso é doutrina de demônios. Não tem anjo nenhum, não. Aí tem demônio. Bom, não é isso que eu queria falar, mas o machado começou a cortar e eu vos falei que em todo mundo os escândalos seriam da dimensão mundial, porque o avivamento é da dimensão mundial, é o sol representa o reino mundial. Eles estiveram no trono, ainda estão, porque alguns vestígios ainda estão,
E eles serão destornados como na visão que eu falava em alguém. Eu disse, eu vou arrancar o sol do inferno e no lugar eu vou estabelecer o sol de Deus. Custe o que custar. E o sol, quando começa a brilhar, os pecados ocultos ou encobertos começam a se manifestar, porque a luz revela tudo. Aquilo que vocês pensavam que é santidade é morte. Agora, para terminar a resposta, William Branham foi homem de Deus, mas o que aconteceu? Essa coisa de receber graça. Deus sempre levantou pessoas pela graça, por causa do povo, do amanhã. Eu tenho chamado que a graça que se manifestou depois que a chama do Pentecostes, eu não chamo, chama que desceu no dia do Pentecostes, se apagou, foi como se fosse a lei para os israelitas. A graça que foi se manifestando depois da chama se apagar, foi como a lei para os israelitas. O que é isso, lei? A lei não salvou ninguém, mas era muito importante para levar o povo até Cristo. É como se fosse uma ponte que levou o povo do outro lado para outro. Por isso Paulo fala que era um ai, um doméstico, um pedagogo, como um animal que cria o seu filho, aqueles animais que tem em bolsa. Põe lá o teu filho, lhe esconde bem, né? Pode correr, vai! E o filho está bem protegido, como as mamães da África, que põem os seus filhos nas costas e põem o pau no pano e amarra no tempo da guerra, ou parte ou racha, faça chuva, faça sol. Estava com o bebê, e o bebê bem quietinho, nem que chorava. Assim foi a lei que levou o povo, qual povo? O povo israelita até Cristo. Agora que foi Cristo, a lei já não pode mais nem sequer ser citada. Algumas coisas assim da lei passaram para a graça, mas eu vejo os adventistas ainda estão a dizer a lei, a lei, a lei. Uai é um pedagogo, uai não é pai. Ouviu? Pedagogo não é o que gera, é alguém que entra no caminho do filho para ensinar o filho. E quem entrega o filho a um pedagogo, ou a um aio, a um tutor, como Paulo chamava, os tutores, os curadores, os pedagogos, os ais, é o pai que os levanta para preparar o seu filho, como ele quer. E Deus levantou a lei para manter os filhos de Israel na promessa, no concerto, no culto, na esperança daquele que seria levantado em Golgota. Aleluia! Agora não é para olhar para a serpente de Moisés, mas sim para olhar para o Filho de Deus, que foi levantado também. Onde está a salvação? Não é na serpente, não. De metal. Uau! Aleluia! Ouviu? Agora, o que aconteceu com a caminhada com ele? Na caminhada, o que aconteceu? Que ele depois de isso que eu falei que a graça é muito boa, mas já como disse Salomão, que enganosa é a graça e a formosura. Cuidado! Quer dizer que o homem não tem estrutura para receber o impacto do poder de Deus. Estrutura se ganha pela vida que o homem leva. Quanto tempo o homem deve ficar no deserto para ser preparado por Deus, para ser um homem experimentado, aprovado para toda obra. É preciso 20 anos, não estou falando todo mundo, aqueles que vão ser guias dos cegos, que vão levar o rebanho para o noivo, ou então para o reino de Deus, para mostrar as águas, para levar para a terra da Palestina. Precisa de ser um homem experimentado, porque todas as lutas viu, Satanás não conseguiu desviar William Branham, mais ou menos com conforto, ou então o amor pelo dinheiro, não conseguiu enganar William Branham com, aleluia, a sexolândia, para trocar a sua mulher com uma outra virgem novinha, porque a mulher dele emagreceu, ou ficou gorda. Não conseguiu, mas usou a própria lei para enganá-lo, e assim heresias foram levantadas. Bom, não é isso que eu quero falar. Agora, não me faça pergunta, porque você é um adorador. Viu? Foi julgado William Branham. O que acontece quando um homem é julgado? Quando o homem é julgado, a obra é queimada pelo fogo. O que é isso? A obra é queimada pelo fogo. Não vale nada. Por quê? Porque o homem foi julgado porque ele edificou a sua casa com material impróprio. Ou é madeira, ou é feno, ou é palha. E essa obra sofre detrimento. Não suporta o fogo. E a Bíblia diz, o tal que a edificou
Seja salvo, mas pelo fogo. Pelo quê? Pelo julgamento. Em terra e idade acontece uma fatalidade. Por isso William Branham foi assassinado. Então, um acidente fatal matou ele em terra e idade quando tinha muito para dar. E Deus faz isso para salvar o homem, para que não entre na grande corrupção. Pois está escrito, se vocês forem repreendidos pelo Senhor, ou então se vocês forem julgados pelo Senhor, sois repreendidos. E se sois repreendidos é para o vosso bem, para não serdes condenados com o mundo. Quer dizer que o homem julgado por Deus vai para o céu. Então falou, o homem de Deus julgado não entrou na corrupção, há princípio da corrupção, há tentativa de corrupção, e Deus, para livrar aquela pessoa, o mata. Mas se era líder, tinha um ministério, o ministério é queimado no fogo. Por isso vocês, não sei se você também faz parte desse grupo, estão adorando William Branham. Vocês fizeram William Branham como Deus. Os escritos do William Branham substituíram a Bíblia, e por isso eles não conseguem nascer, não nascem de novo, porque Jesus não está no centro dos seus corações. William Branham, no, Jesus, como dizem os britânicos. Mas aí, mulher. João Maria, apóstolo, o que falar sobre a igreja messiânica e sobre o Meixo Sama? Meixo Sama é quem? Não entendo, conheço a igreja messiânica, mas agora Meixo é o líder. Acho que sim. Oh, meu irmão, presta bem atenção. Toda religião no mundo, toda, que não tem Jesus Cristo como Salvador, é do diabo. Se até aquelas que têm Jesus como Salvador são do diabo, agora imagina aquela. Vou te falar, presta atenção. Tem as igrejas evangélicas, não tem nem Maria, nem João Batista, nem os apóstolos no centro da adoração. Tem Jesus como Filho de Deus, o Cristo que havia de vir. E reconhece a divindade de Jesus. Creiam no Espírito Santo como fazendo parte da divindade. Creiam no Pai que enviou o Filho de Deus. Creiam nisso. Mas são do diabo por quê? Porque o facto de crerem em Jesus Cristo não significa que eles são de Deus. Porque eles não amam esse Jesus. Agora imagine aquela cujo centro é no mestre não sei quem. A messiânica. São religiões satânicas, isso é espiritismo, isso é bruxaria. A bruxaria está em partes, em áreas na terra. Assim como as religiões, veja, a Europa é predominante pela maçonaria e a Igreja Católica também faz parte da maçonaria. Não sei quem que gerou o outro. Não sei se a maçonaria é mãe ou então a Igreja Católica. Uma coisa assim, eu creio que a Igreja Católica é a mãe, porque é a mãe de todas as prostitutas. A maçonaria também é uma religião, mas tem conexão. Agora veja, vieram religiões orientais. Esse messiânico que está falando veio do Oriente não médio, o Oriente da Terra, lá do Japão, onde veio o Buda, veio a tal chamada Marinkari, não sei quem, e tantas outras demoníacas, umas sem peso, outras com maior peso, como a Buda, veio o islamismo aqui da Península Arábica e outras religiões satânicas orientais. Se esses aqui invocam o nome do Senhor são do diabo pelas práticas e heresias que eles cometem, hein? Agora imagina aquele que tem um centro homem, eu acho que esse é o adorado. Quando começamos o ministério, foi na igreja um senhor, um cego, e ele depois me convidou para ir para a casa dele, e quando eu cheguei na casa dele, encontrei um altar na sala com esse mestre Sama, não sei se é mestre Sama, em ponto, eu falei, quem é esse homem? Não, esse aqui é o profeta, esse aqui é o nosso não sei o quê. Eu falei, não, meu irmão, não faça isso é demônio, não faça isso, demônio não, isso é um grande líder, não sei o quê. Talvez as pessoas são tão fanáticas e não desentendemos, ok, fica lá com teu mestre Sam e eu vou embora. Agora pergunta onde é que anda esse homem. E eu estou aqui a pregar. E ele está no inferno. Ouvistes? Então não fala nem de mestre Sam, nem do Buda, nem dos... É Cristo! Como dizem os teólogos, cristocêntrico. Jesus deve estar no centro da tua vida, no coração. Ninguém vai ao Pai. Ele até disse, ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Em Cristo Jesus, e não mestre, não sei o que, se todos foram levantados por Satanás para enganar as pessoas. Isso é bruxaria. As pessoas que estão de fora, eles vejam que é uma igreja, uma religião. Quais são os que estão de fora? Eu não estou falando que estão de fora como nós, que nunca fomos lá. Não. Os iniciados não lhes falam das profundezas de Satanás. Quero nas testemunhas de Jeová. Quero no catolicismo.
quero no budismo, quero nas testemunhas de Jeová, no adventismo, na maçonaria. Ou você está pensando que quando a pessoa entra na maçonaria começa a praticar bruxaria? Não. Você já ouviu falar de relatos de homens que saíram na maçonaria? No princípio eles falam mesmo Deus, falam Jesus, Jesus é o grande mestre da maçonaria, falam Jesus é o nosso Senhor. Mas quando você sai de uma cadeira para outra, a um nível da espiritualidade, aonde as pessoas vão e têm que blasfemar contra Jesus. Veja que os que estão na sala, os iniciados, falam de Jesus, do amor da cruz, o nosso Salvador. Mas quando é passar para outro lado, aí eles são obrigados a firmar um pacto com Satanás e são levados a blasfemar contra Jesus e vão falar mal, vão ofender Jesus, vão chamar Jesus de falso profeta, que o profeta deles agora é Satã, e fazem fidelidade, então voto de fidelidade a Satanás. Todas as religiões diabólicas são assim. Os iniciados não sabem nada. E aí depois são preparados para irem para o outro lado. E no outro lado firmam pactos. E os seus pactos são de fidelidade. E são obrigados a manter o sigilo, como no catolicismo. Ouviu? Eu falava em alguém. Olha esse povo que está aí na católica. Os milhões e milhões, a maioria deles, não sabem nada das profundezas de Satanás. Eles estão a ser enganados também por o céu. Mas entra lá, aperfeiçoa, se torna madre, se torna padre, ou então um devoto dentro da igreja católica. Diácono, diagonisa, não sei o quê, qual nome que se chama isso aí? Bispo já não se fala, papa já não se fala. Aí é direito com Satanás. Mas o povo que está fora não sabe nada. E eles são obrigados a dizer, ai de ti se você falar esse segredo. Ouviu? Todas as religiões do mundo, testemunhos de Jeová são assim, se você não sabia. Os adventistas. Mas... Amém. Michele Cristina, apóstolo, pecar no sonho, depois de acordar, a pessoa tem que orar e pedir perdão? Não. Deus não tem o culpado por inocente. E não tem o inocente por culpado. Quando nós estamos no espírito, estamos no subconsciente. E no subconsciente, os factos que estão a realizar no subconsciente não são, estão a acontecer no subconsciente, mas não entrou o consciente, do que pega é o consciente, não o subconsciente. É o homem consciente. Por isso o homem tem um livre-arbítrio. O seu homem consciente é você que toca a mão no interdito, é você que tira as calças para dormir com a mulher do outro, é você que vai roubar o dinheiro no banco, é você que abre a boca para mentir. Agora, quando você está a sonhar, o teu homem consciente está desligado e o subconsciente entra em ação, que isso não é pecado, você não pecou nada. Agora, tem que orar para sair dessas práticas, desses sonhos que você está a pecar, tem que orar não para pedir perdão, para quebrar essas maldições, para não se manifestarem no mundo consciente, porque geralmente, nem sempre, a maioria das coisas que acontecem no subconsciente acontecerá no consciente, mas para aquele que é Cristo, tem que repreender, porque está escrito, tudo que se faz em oculto, até falar é torpe, e nós devemos, aleluia, reprovar ou então repreender as obras infrutuosas das trevas, sim, pela palavra de Deus. Você tem que pronunciar a palavra que é a luz do mundo, você tem que ordenar que você não é aquilo, tem que negar aquilo, para que não aconteça no mundo físico, mas de antemão não é pecado, ouviste? Porque se você sonhar, dormir com uma mulher a fazer sexo, você sai e diz, meu Deus, pequei, não pecou nada. Assim como mais ou menos você está a jejuar e sonha que estás a comer. Ai, quebrou o jejum, não quebrou nada. Glória a Deus, mas... Jackson Domingos, apóstolo, a árvore de Natal tem forma de pirâmide e por cima uma estrela. Será que o apóstolo pode explicar o que é? Com certeza. São pirâmides na linguagem subliminar. Se vier uma casota assim, um muro na tua casa, você já vai saber que é pirâmide. O diabo gosta de falar desta maneira. Fala em linguagens ocultas. É incrível, porque também suas obras são do ocultismo. Então esconde a verdade e manipula um outro facto. E a verdade ou o facto, verdade só está com Deus, seja Deus verdadeiro para sempre ou mentiroso. Os fatos reais estão atrás. Mas quem tem olho, vai ver, por exemplo, você que está vindo da Igreja Universal, isso não existia ontem. Chegou um momento que na Igreja Universal, todos os templos da Igreja Universal, você vai ver nos vidros, tem uma confusão nos vidros, vidros fumados, verde, azul, e papapá. Você vê, e vai encontrar esses vidros nas igrejas da Igreja Católica, e vai encontrar esse formato do vidro na maçonaria. Por quê?
Porque antes, quando estava lá, não sei se eu não via, mas eu creio que não tinha. Se você prestar bem atenção, você vai ver imagens naqueles vidros. Vai ver demônios, vai ver bonecos, vai ver muita confusão. Se você ficar no espírito, não precisa, não é que você vai ver no olho espiritual. Quer dizer, aquela confusão tem outras imagens, não é que você vai entrar no espírito. Esse entrar no espírito que eu falei, falar, ficar bem concentrado. Você vai ver bonecos naqueles vidros. Você vai encontrar isso na igreja católica. Vê nas igrejas universal. Todas as igrejas universal têm uma pirâmide na porta. Tá a pensar que é por acaso aquilo. Isso é adoração a Satanás. Então a árvore de Natal é uma pirâmide na tua casa. E a pirâmide começou no Egito. Você sabe o que é o Egito? O Egito é a civilização, é a tradição. Dizem que é onde começou o feitiço. Bom, tenho a certeza que não é lá. É lá onde foi desenvolvida a tradição. Porque o feitiço veio mesmo lá de Nirode, lá da Torre de Babel. Mas lá onde desenvolveram as práticas de ocultismo e a partir dali disseminaram ao mundo. E assim você vai encontrar no Egito 3 pirâmides grandes. Uma maior, outra menor e outra mais menor que a outra. Por quê? A trindade satânica. A maior é o dragão que está no mar. A outra é o falso Cristo, que é o anticristo. E a terceira é o falso Espírito Santo para eles, que é o falso profeta. As 3 pirâmides. Agora, na tua casa, você põe. Por que pirâmide? É um símbolo. Olha, já no Egito, já sonharam com o reinado da besta. Já sonharam que o mundo seria unido. Já sonharam, Satanás já sonhou. Glória a Deus que o mundo estaria na mão dele. Sabe o que é esse período da grande tribulação dos 1260 dias? É o período mais negro da história da humanidade. Nenhuma lâmpada de Deus vai brilhar. Por isso o filho será arrebatado. As estrelas estarão aqui. E o diabo vai perseguir as estrelas. É uma plenitude do reino de Satanás. Agora veja, pirâmide. Vamos encontrar nas pirâmides, tem linhas. São dimensões espirituais. Outro dia parei numa pirâmide, há 2 ou 3 anos. Aí num supermercado. Eu comecei a contar e eu vi 24 degraus. É incrível. É incrível. É incrível que o mundo não pode entender isso. Não somente está a falar das dimensões espirituais no ocultismo, mas também está a falar dos reinos que passaram. Vais encontrar os 7 reinos que dominaram o mundo, e o anticristo é um dos 7 que será o 8º. 5, segundo o João, o anjo, já passaram. Um existe, o outro é vindo. Olha, ouviu? Então, aquela estrela que está lá na ponta da pirâmide, que a árvore representa a estrela da alva. E quem é a estrela da alva? A estrela da manhã, pronto, vamos fazer isso. Estrela da manhã. É Jesus, que apareceu aos magos. E quem é o símbolo de Jesus nas trevas? É o anticristo. O filho de Satanás, o filho da perdição. Quer dizer que aquela estrela que aparece aí, estão a celebrar a vinda do anticristo. Estão a dizer, vem Senhor. Antes de João Paulo morrer, ele escreveu uma carta que fecharam. Fecharam a carta e leram no seu inteiro, não sei se alguns dias depois. Aquilo que chama testemunho. Olha o que ele escreveu lá. Eu falei, olha o mundo manipulado. Ele falou, o Senhor vai voltar. O Senhor vai vir. A única coisa que ele se pegou. E todo mundo anunciando Jesus. Não, o Senhor que ele falou, não é Jesus, é o anticristo. Esses cantores, Mike Jackson, cantores famosos, celebraram, cantaram, anunciaram, profetizaram. Há um cantor brasileiro, não sei se ele imita também as músicas americanas em inglês e canta em português. Ele fala assim, diz assim, olha, um tempo de paz, onde não vai haver fome, não vai, você que é brasileiro conhece essa música aí, não vai haver fome, o mundo terá luz, paz. Está a falar qual período é esse? Do anticristo, a primeira metade da semana de Daniel, que será de paz e segurança, falsa paz que vai terminar em conflito, as bombas vão explodir, os acordos vão ser rasgados. Assim eu vejo os poderes da China a virem marchar para virem atacar Jerusalém. Sim, e o rio Eufrates seca para que dê lugar aos reis do Oriente para que passe Japão e China marcharem. É um conflito, as bombas, por quê? Porque a falsa paz vai passar. Essa paz que ele celebra, que paz.
Ouviu? Tira fora a pirâmide da tua casa. Símbolo da maçonaria. Na verdade, a maçonaria tomou ele, mas símbolo também da magia negra, do Egito, da bruxaria. Ouviu? Símbolo de Satanás. Glória ao